Por que você deve saber a diferença entre os tipos de registro de marca? Olá, eu sou a Ju Severo. E eu sou a Paty Scalco. E esse é o nosso canal Descomplicando o Direito, que nós criamos para te apoiar nas decisões importantes da sua vida e do seu negócio. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade, na verdade, à nossa série sobre marca, que está bem interessante. Se você não conferiu o primeiro vídeo, volta lá. E a gente trouxe novamente a Jennifer para falar com a gente sobre o assunto. Oi, Jennifer, tudo bem? Oi, meninas, tudo certo? E com vocês? Tudo bem? Obrigada por participar do vídeo novamente. Então, vamos direto à pergunta, né? Por que a gente deve saber a diferença? Muito importante, principalmente pela questão financeira. Eu acho que uma das questões mais importantes do porquê que tem que saber a diferença. Então é o seguinte, galera, quando a gente vai fazer o pedido do registro da marca, existem algumas configurações que a gente precisa observar. E uma delas é justamente se a marca é um produto, se é um serviço, se é uma marca coletiva, se não é. Se a gente está falando de marca nominativa, figurativa, mista, tridimensional, então são muitas nomenclaturas que a gente precisa saber e a gente precisa estar atento por quê? Fazendo o depósito do pedido de registro de marca, que a gente comentou lá no primeiro vídeo, gerando aquela GRU de pagamento de registro, do pedido do registro, uma vez efetuado esse pagamento e interposto, então, o pedido, se eu fiz errado, o que vai acontecer? Vai ser indeferido. O que é o indeferido? É o meu pedido ser negado. Então, lembra, eu falei de prazos no primeiro vídeo, que é demorado. Então, vocês pensem, passados 30, 60 dias do dia que eu fiz o pedido do registro da marca, e eu venho com um pedido indeferido. Vocês imaginem a quantidade de coisas, de burocracias novas agora que eu vou ter que fazer. E o principal de tudo, o indeferimento, se ele vem porque eu fiz o pedido errado, eu vou ter que fazer o pedido de novo. Isso vai fazer o quê? Pagar outro GRU. Ou seja, eu vou estar gerando para o meu cliente, ou o meu cliente, se ele estiver, ou a pessoa que estiver fazendo sozinha, ela vai estar gerando um custo desnecessário. Vai estar pagando de novo um valor que não deveria ser pago, mas simplesmente pelo fato de não saber que existiam diferenças na hora de fazer esse registro de marca. É por isso que é tão importante. É, muito importante, então. Mas, então, adentrando um pouquinho mais, tu falou bastante siglas e nomenclaturas. Quais são, então, os tipos de marca? Para o pessoal entender um pouquinho melhor. Isso foi para assustar mesmo, tá? Por quê? Porque o pessoal também não pode chegar tão despreparado lá no site do NPI. A questão é que a gente precisa saber, ter consciência do quê? Pelo menos de 4 nomenclaturas, tá? Diria eu que 6, mas 4 são essenciais. Por exemplo, a gente vai falar de marcas e a gente tem 4 tipos de marcas, que é a figurativa, a nominativa, a mista e a tridimensional. Para que isso fique melhor, para que a gente consiga esclarecer melhor e consiga visualizar tudo isso, a gente vai fazer um compartilhamento de tela com vocês, para vocês irem acompanhando o nosso assunto. Pode ser? Vamos lá. Aí. Então, aqui, ó, quando a gente fala de registro de marca nominativo, eu sei que fica redundante, mas é bom explicar. A gente está falando de nome, a gente está falando de palavras. A gente vai falar, é só isso. Então, a gente vai registrar uma palavra. Quais são os pontos que a gente pode destacar como diferentes? A questão de usar algarismos romanos, usar alfabeto que não seja o nosso convencional. A gente pode usar, sei lá, um alfabeto hebraico, por exemplo. A gente pode jogar com a questão de números e letras também. A gente pode fazer essa jogada dentro do formato de registro de marca nominativo, tá? Vou fazer a ressalva de que essas imagens que a gente vai apresentar para vocês agora, elas foram retiradas direto do site do NPI, do manual de marcas. Então, a gente não inventou, não criou nada da nossa cabeça, mas é mais para deixar ilustrativo e mais fácil de entender, inclusive, né? Sim. O próximo tipo de registro de marca é o figurativo. Quando a gente fala de figurativo, a gente fala de figura, de forma, de desenho. Então, por exemplo, os que estão passando na tela para vocês agora, do Banco do Brasil, da Globo, essas marcas, a gente está falando de marcas de alto renome, que também é um tipo de classificação dentro do NPI, mas por que ele não nos importa? Porque ele tem um tratamento totalmente especial, diferenciado, a gente fala de marcas realmente com bastante relevância, tá?
Mas a questão é, quando a gente trata de algumas marcas que elas são só figurativas, às vezes elas não precisam nem ter um nome, a gente sabe quais elas são. Por exemplo, as que estão na tela. Não precisa necessariamente vir acompanhada do nome, mas a gente sabe quais são. E, obviamente, essas marcas têm um registro delas na questão figurativa, porque elas querem proteger esse desenho. Uhum. Esse desenho é delas, entende? Então, ninguém pode usar isso. Isso aqui é delas e pronto. Uhum. Uma coisa que também eu quero fazer outra ressalva, uma outra observação, que a gente pode trazer, inclusive, no próximo vídeo da sequência que vai acontecer da série de registros de marcas, apresentar para o pessoal como que isso aparece dentro do site do NPI. Quando a gente estiver tratando, inclusive, de classes, que é um outro tipo de classificação que a gente vai abordar. Como que isso aparece dentro do site do NPI? Então, quando, por exemplo, eu estava falando da marca nominativa, do lado do pedido do registro, depois que ele for interposto dentro do NPI, vai aparecer um Nzinho, que é para dizer que ela é nominativa. Quando a gente está falando de marcas figurativas, aparece um F, laranja ou amarelo, se eu não me salvo engano, para dizer que a marca é figurativa. E agora a gente vai falar do terceiro tipo de registro de marca, que é o misto. Ou seja, vai misturar a palavra com aquele desenho. A famosa logo, aquilo que a gente está, todo mundo que fala, eu quero registrar minha logo, eu quero registrar minha logo. É aqui, é o registro da marca mista, tá? A gente está falando de desenho e a gente está falando de palavra. Então, vocês vão proteger tudo. Aquela palavra é minha, aquele nome é meu e aquele desenho é meu. É importante, por exemplo, falar para vocês que, assim, quando a gente vai fazer esse pedido de registro, qualquer um deles, tá? Mas falando da questão do pedido de registro de marca mista. Quando a gente for falar sobre as classes no próximo vídeo, vocês vão ver, por exemplo, esse Light que está aparecendo aqui, ou Nestlé também. O desenho está onde? Está em cima. Tem uma linha que está cortando as letras. Isso tudo faz parte do tipo de classificação das classes que a gente vai colocar. Então, por exemplo, eu preciso deixar isso tudo descrito quando eu for fazer o meu pedido de registro. Se a linha do Nestlé fosse embaixo, tem uma linha embaixo. A cor, eu preciso falar a fonte. Então, tudo é muito detalhado dentro do NPI. Porque a ideia deles é proteger o máximo possível, né? Deixar aquilo ali daquela pessoa, né? Uhum. Então, aqui a gente falou, então, do registro de marca mista. Acho que ficou claro. Uhum. E o próximo tipo de registro de marca é o tridimensional. Ele foi introduzido há pouco tempo no INPI. Mas o que acontece aqui? 3 figuras que estão aparecendo aí na tela, que não precisam de nome, não precisam de absolutamente nada para a gente saber de quem que a gente está falando. Então, o tridimensional é o quê? É o desenho, é a forma daquela matéria, entende? Então, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é um registro de marca de alto renome, tá? Então, eles já têm um padrão diferenciado. Só que o que acontece? A garrafa da Coca-Cola é da Coca-Cola. Ninguém mais pode usar. Aquele desenho daquela garrafa é deles. Uhum. Então, um que não está aqui na tela, mas que também é interessante de fazer. Quando vocês vão em algum lugar, enfim, em tempo de pandemia não dá para fazer muito essa comparação, mas se vocês pegam, alguém coloca na mão de vocês um sabonete que tem uma leve curvatura, a gente está falando do Dove. Uhum. E o que? Essa marca é protegida, porque eles fizeram esse pedido de registro de marca tridimensional, além do nome, claro, obviamente, mas o pedido de marca na esfera tridimensional para quê? Para que aquele desenho, daquele formato, daquele sabonete seja único e exclusivo deles. Então, assim, claro, aqui a gente entra numa discussão muito além de nome, muito além de desenho, da logomarca propriamente dita. A gente está falando, principalmente quando a gente fala de produto, não necessariamente de serviço, né? Uhum. Quando a gente fala de produto, a gente quer proteger o máximo. E aí o NPI veio te trazendo essa opção. Então, vamos proteger, inclusive, a forma do seu produto. Então, se nós tivéssemos a brilhante ideia de fazer uma caneca, e eu gostaria que essa caneca fosse minha, esse desenho fosse meu, toda a produção que saísse desse desenho, todo mundo ia saber que essa caneca, porque tem esse desenho, é da Jennifer. Então, aqui eu enquadraria ela na tridimensional. Eu quero essa alça como sendo minha, porque eu vou lançar várias canecas desse jeito e é para ser a minha marca. Então, eu vou lá no pedido tridimensional. Que legal, bem interessante. Várias características, né?
para preencher e tudo mais. Vários. No exemplo aqui, não precisa nem dizer que é o Yakult, né? A garrafinha a gente consegue identificar, entendeu a ideia de tridimensional. E uma dúvida que surgiu, por exemplo, fez uma parte só nominativa. Aí depois você vai ter que ir lá, e se quer proteger, vamos pôr assim, a logo, você vai ter que fazer o registro da logo. Aí você também vai gastar 2 vezes, né? Vai. Mas o que acontece? Olha só, esse é um procedimento que ele é feito de forma separada quando o pessoal acaba erroneamente tendo uma postura de que, às vezes pela ânsia de registrar logo, porque tem a informação de que sabe que demora, e aí quer registrar logo porque o processo em si é demorado, e aí eu tô lá com o nome, por exemplo, Jenny Scholar, e meu Deus, eu tô com medo que alguém pegue, porque eu faço produto de cabelo e eu não quero que alguém registre isso, eu vou lá na ânsia e registro o nome, Jenny Scholar. Tá, aí passou 2, 3 semanas, eu resolvi que eu já sei qual é meu desenho, eu já sei qual é minha logo. Aí eu vou lá e entro com outro pedido para fazer o registro dessa marca, só que agora só figurativa, talvez, ou talvez o meu nome com o desenho. Então, isso não que seja um procedimento errado, mas a chance de dar errado é muito alta. Por quê? O INPI, eles são um pouquinho metódicos demais. Então, assim, existe a legislação e eles aplicam ela tal qual. Então, às vezes, a gente discute muito em recursos dentro do INPI. A gente resolve problemas em recursos. Problemas esses que não seriam tão necessários que fossem levados à discussão. Porque era só prestar um pouquinho mais de atenção, não aplicar tão diretamente a lei sem olhar o caso necessariamente. Então, por exemplo, assim, já aconteceu de chegar cliente que estava tendo o processo indeferido todas as vezes, porque dizia, o NPI no despacho dele dizia que já tinha um CNPJ que estava registrando aquilo. Aí eu fui olhar e o CNPJ que estava registrando aquilo era o da mesma pessoa. Ela só tinha acrescentado alguma coisa. Então, a orientação que a gente passa é: o cliente vai vir, o cliente vai conversar, o cliente vai procurar o especialista, vai procurar o expert no assunto, e aqui que eles vão conversar. A ideia, vão debater toda a história daquele processo, daquela marca, da idealização daquele projeto. E a orientação maior que se dá, pelo menos que deveria se dar, é: tudo bem, temos um nome, ok. Não pensou já em ter uma logo? Porque a gente faz um pedido só. Não faz sentido a gente fazer um pedido de um nome e logo depois fazer do desenho, e aí faz o nome e depois faz o desenho. A menos que realmente tu vai registrar só, única, exclusivamente o nome, e não tem pretensão nenhuma de fazer logomarca. Mas se tu tem uma ideia de que tu quer ter uma logo, o ideal é que tu faça todos os pedidos uma vez só. Isso vai economizar financeiramente na hora de fazer o pedido do registro da marca para gerar aquele GRU. Isso vai te economizar principalmente nas chances de ter o teu pedido indeferido, negado, no caso, porque justamente pelos trâmites de dentro do NPI seriam um pouquinho burocráticos demais e eles não prestarem muita atenção na questão de que às vezes é a mesma pessoa que está pedindo para fazer alguma coisa diferente. Sim, entendi. Bom, indo para a última questão, então, já que falou bastante de valor, tem diferença, então, entre o pagamento de cada tipo das GRUs para cada pedido nominativo? É diferente? Tá, a gente fala de diferenças de valores, principalmente quando a gente está falando de quem está fazendo o pedido, tá? Então, por exemplo, assim, tem uma tabela também dentro do NPI. Inclusive, vou ressaltar de novo, todas as informações tem dentro do NPI. Eu não vou negar que o site é um pouquinho chato de mexer, é um pouco difícil de achar, talvez, as informações, mas assim, dá para achar lá. Por exemplo, a questão dos valores tem uma tabela. Então, assim, quando a gente vai fazer o pedido do registro de uma marca em uma classe, e aí a gente vai conversar sobre classes no próximo vídeo, é R$355, tá bom? Esse é um exemplo, valor real, R$355. Só que tem uma resolução dentro do NPI, que é a 251 de outubro de 2019, que faz o quê? Dá o benefício de quem é microempresário e empresa de pequeno porte de pagar um valor a menos. Então, por exemplo, quem é ME e EPP, que inclusive tem vídeo no canal de ME e EPP,
o que que faz? Paga menos. Por exemplo, paga R$ 142 quem é microempresário e quem é EPP. Por quê? Então, a gente tá falando de CNPJs e CPFs, no caso, um pouquinho menores, que talvez tenham uma renda um pouco, um valor que se ofere ao final do mês um pouquinho menor, mais reduzido. A gente está falando de empresas muito grandes. Mas, assim, para facilitar isso e não deixar eles desamparados, não dificultar, na verdade, o processo deles, o que faz? As taxas são reduzidas, os valores são reduzidos. Vocês também podem observar nessas tabelas e dentro do NPI que existe desconto para processo eletrônico e processo físico. Sim, existe processo físico dentro do NPI. Tem gente que usa, mas assim, quem tá no Rio de Janeiro, obviamente, porque eu tô em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As meninas estão em Floripa, em Santa Catarina. Então, assim, os nossos possíveis clientes estão espalhados pelo mundo, pelo país. Então, assim, não tem condição da gente fazer um pedido no papel. Então, a gente faz um pedido que é eletrônico. E quando a gente vai fazer o pedido eletrônico, já vem esse descontinho junto também. Esses valores, eles aparecem também. Quando é eletrônico, tal valor. Papel, tal valor. Então, sim, temos diferenças de valores para microempresários e empresas de pequeno porte para facilitar o pedido de registro deles. E outra coisa só, vou falar rapidinho, a questão de quem tem curiosidade, né? Porque já que eu falei de marcas de alto renome, eu, pelo menos, tinha curiosidade de lá dar uma olhada para ver a história do registro de marca da Coca-Cola, que a gente está falando. Eu gosto de Coca-Cola, né? Então, fui lá ver como é que era, fui ver o registro. Tem o primeiro registro da Coca-Cola no NPI. Então, assim, a gente está falando em 1942, 6, eu acho que era alguma coisa assim. Gente, é lindo, é maravilhoso de ver, é muito legal. E a questão dos valores para marcas de alto renome, a gente fala de valores altíssimos, inclusive. Sim. Que legal, né? Tem essa diferenciação, então, para microempresário e marcas de renome. Faz sentido. Que legal. O processo é bem complexo, bastante características, né, que têm que ser observadas. Muito legal. Muito obrigada, Jennifer, por ter esclarecido mais um vídeo com a gente. Nada, eu que agradeço. Se você gostou, ou se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, compartilha com quem você acha que vai gostar do assunto também. E até a próxima. Até!